Olá, quem fala é Pedro Portari, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Hoje iniciamos um novo projeto da Comissão de Interiorização do CBC, o podcast voltado para os médicos do Brasil e principalmente para aqueles colegas do interior, com uma conversa muito objetiva e muito informal entre especialistas e os nossos organizadores, TCBC Vicente, lá de Rio Verde, nosso diretor setorial de Goiás, e o nosso TCBC Alexandre Ferreira, de Juiz de Fora, diretor setorial também do setor 4. Teremos como primeiro convidado o TCBC Felipe Coimbra, conhecido cirurgião oncológico do país, residente em São Paulo, que vai conversar com os nossos organizadores sobre o nódulo hepático. É um grande prazer a gente iniciar esse projeto e temos a certeza que será um grande sucesso. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a participação do Felipe. Estamos aqui com o Vicente. O Vicente é o nosso parceiro e é o presidente da Comissão de Interiorização. Meu nome é Alexandre Ferreira e eu queria iniciar perguntando para o Felipe, qual a dificuldade maior que você acha de um cirurgião que trabalha numa cidade menor, com pouco recurso, quando ele se apresenta diante do nódulo hepático, né? E geralmente ele é encaminhado, às vezes, através até de posto de saúde. Olá, obrigado pelo convite. Primeiro, parabéns novamente ao CBC, à Comissão de Interiorização, ao presidente Pedro Portari. A excelente iniciativa, né? Espero que com essa discussão a gente consiga ajudar um pouco os nossos colegas. E excelente pergunta, Alexandre. Acho que para começar, realmente, a gente tem um grande desafio aqui. Primeiro que, cada vez mais, os pacientes acabam fazendo exames de imagem, né? A gente tem muito mais acesso no Brasil inteiro, apesar das limitações, é claro, como você bem falou, mas os exames de imagem, de rastreamento, de triagem, ou às vezes pode ser até uma gestante que fez um ultrassom e encontrou o nódulo hepático, então tem diversas situações que acaba cada vez mais identificando nódulos hepáticos, né? E acho que aí o cirurgião recebe esse paciente e dá no seu consultório, às vezes dificuldades, né, alguns desafios. O primeiro é né? E aí é possível acertar exatamente o tipo de nódulo, né, que a gente está lidando, excelente. Mas muitas vezes isso pode não acontecer por diversos motivos, às vezes inexperiência, né, do radiologista que está fazendo o exame, ou pelo momento, né, se é um exame de urgência ou não, ou pela biotipo, por exemplo, do paciente. Então, muitas vezes a principal dificuldade que a gente tem que tentar descartar, e talvez o mais importante até, Alexandre, eu diria, é fazer o diagnóstico diferencial, né? Se trata de uma lesão benigna ou maligna, porque muitas das vezes, se o paciente tiver uma lesão benigna, a gente na discussão aqui vai mostrar, né, que o paciente pode ser acompanhado apenas, né, com alguns exames de imagem, até repetir aquele mesmo ultrassom, e se o paciente tiver acesso, eventualmente evoluir para um exame axial, tipo tomografia ou ressonância. Em algumas situações, isso precisa ser complementado, como, por exemplo, uma biópsia, em alguns casos, isso a gente pode discutir um pouquinho mais para frente. Mas eu diria que talvez o primeiro desafio seja realmente o ultrassom, que é um exame inicial para nódulos hepáticos, conseguir realmente diferenciar, talvez, se é um nódulo de maior risco, né, de malignidade, ou com risco de transformação, eventualmente, ou de alguma complicação, ou se é um nódulo mais simples, com baixíssimo risco de transformação ou de outras complicações, e que tenha sido apenas um achado de exame radiológico. Então, acho que eu diria que esse seria o principal dilema, a principal dificuldade inicial, né, tentar separar o de maior risco do de menor risco, porque vale lembrar que, se a gente for fazer exame na população como um todo, cerca de 30% das pessoas vão ter algum nódulo no fígado, ou cisto, hemangioma, né? E uma parte desse paciente pode ser um nódulo maligno. Pode ser uma metástase hepática, pode ser um hepatocarcinoma, um colangiocarcinoma inicial, ou mais avançado, muitas vezes. Então, acho que esse seria a principal dificuldade inicial que nós, cirurgiões, acho que temos que encarar ao receber um paciente com um primeiro exame como esse. Doutor Felipe, boa noite, tudo bem? Boa noite. Existe algum detalhamento de como
na própria anamnese ou também em sinais clínicos, no exame físico desse paciente, que, já que estamos falando para os nossos colegas do interior, e às vezes de uma cidade do interior longínquo, com pouco recurso, a história e o exame físico pode contribuir para a suspeita dessas lesões? Ah, sim. Não, isso acho que é fundamental. Primeiro que a gente pode até separar os pacientes com nódulos hepáticos em duas situações, dois grupos, né? Aqueles pacientes que, por exemplo, têm sintomas e por conta dos sintomas foram buscar ajuda e foi então realizado o exame de imagem, ultrassom, por exemplo. Esse paciente ele tem já tem talvez um grau de suspeita um pouco maior, principalmente se identificar que a causa do sintoma é o nódulo, né? E um outro grupo que a gente pode chamar até de incidentaloma, foi um achado incidental, que o paciente é assintomático e encontra-se no exame de imagem um nódulo hepático. Então, eu acho que esse é uma diferenciação fundamental. E a gente deve sim, doutor Vicente, levar em consideração os sintomas, né? E os fatores de risco também, os hábitos, né? Então, aí volta o papel do médico, né? Não só do cirurgião, mas do médico como um todo, em que faz parte uma boa anamnese, a análise dos sintomas, o exame físico, né? Os sinais e sintomas. Então, sim, o que a gente vai buscar nisso? Primeiro, se a gente lembrar das causas, os possíveis tipos de nódulos hepáticos e possíveis causas, né? Então, podem ser desde nódulos benignos até tumores malignos. E quando a gente fala de tumores malignos, a gente tem que lembrar também que uma parte desses tumores podem ser as metástases, né? De outros órgãos do sistema digestivo. Então, isso causa a possibilidade também da gente investigar sintomas de outros órgãos, né? Então, daí uma anamnese, um exame físico completo. E aí a gente tem que também ficar atento com as possíveis sintomas de uma doença hepática crônica também. Então, o paciente pode ter estigmas, né, de alcoolismo, ele pode ter antecedentes, por exemplo, de hepatite B, hepatite C, hemomatose, né? Então, sinais e sintomas que indicam hepatia ou alteração de funcionamento em outros órgãos devem ser investigados, sim. Então, acaba que o diagnóstico é uma soma de tudo isso, né? E o exame ultrassonográfico, radiológico, vai ajudar a gente a compor esse diagnóstico junto com a anamnese, sintomas, fatores de risco, e também vale a pena lembrar os antecedentes pessoais e familiares, né? Tem situações também que podem aumentar o risco de tumores, inclusive no fígado, com síndromes hereditárias, por exemplo. Perfeito. Felipe, se você falou que o exame de imagem, primeiro é o ultrassom, né? É o ultrassom, a gente começa pelo ultrassom. Esse ultrassom, existe algum ultrassom especial? Algum cuidado especial em relação a esse ultrassom? Alguma sonda especial? E uma vez que o ultrassom deu inconclusivo, qual que é o próximo método de imagem que eu vou utilizar? Eu vou direto para a ressonância, eu passo pela tomografia? Ah, entendi. Muito boa essa pergunta, Alexandre. Eu acho que, primeiro, o ultrassom acaba sendo o exame inicial, né? Os pacientes têm uma dispepsia, têm uma queixa abdominal, estão fazendo um exame de rastreamento. O ultrassom é o exame mais acessível, mais barato, o exame não tem radiação, tem algumas possíveis vantagens, né? Agora, o ultrassom depende muito de quem faz também, do aparelho que está usando, do biotipo do paciente. Às vezes o paciente mais obeso vai ter uma resolução talvez um pouco pior em relação a alguns órgãos mais profundos. O paciente pode ter esteatose, pode ter hepatopatia, então o ultrassom pode falhar. Então, eu acho que é sim o exame inicial, mas em qualquer situação de dúvida, suspeita de malignidade ou um exame inconclusivo, né? Eu diria que seria até a maioria das vezes. Um exame axial complementar, se possível, deve ser realizado, né? Então, talvez a gente possa até discutir um pouco quando o ultrassom é suficiente, né? Então, um radiologista experiente, um colega experiente, um bom aparelho, um paciente com bom biotipo consiga, por
cisto muito claro do fígado pequeno, ou uma imagem muito clara de mangioma, ou uma história para o paciente, mas você não tem, será um exame anterior que já mostrava um cisto ou um nódulo, né? Então isso é fundamental, porque muitas vezes a gente vai ver, o paciente pode ter um exame radiológico 2, 3 anos atrás, que já mostrava o mesmo nódulo, com as mesmas características, que não cresceu, que, portanto, com isso, a gente tem a história do tempo e muitas vezes evita o paciente de fazer uma série de investigações complementares. Agora, por exemplo, tem lesões císticas, né, mas múltiplas, septos espessos, nódulos sólidos, ou uma lesão mesmo que suspeita de um hemangioma, mas não confirmado, um pouco maior, ou qualquer outra situação, aí o exame axial deve ser realizado. Em princípio, tanto a tomografia quanto a ressonância teriam papéis muito próximos, né? Quase equivalentes. Em algumas situações, a ressonância ultrapassa um pouco a acurácia da tomografia, mas vale lembrar que uma boa tomografia bem feita com as 3 fases, né, ou 4 fases, assim como a ressonância com contraste também, com fase pré-contraste, arterial, venosa e equilíbrio depois, nos ajuda muito a fechar o diagnóstico. A ressonância acaba tendo um pouco mais de acurácia no diagnóstico desses nódulos hepáticos, e também, principalmente, se for um fígado esteatótico, um fígado mais heterogêneo, né, um paciente com cirrose, por exemplo, a ressonância pode dar um pouco mais de característica para diferenciar a origem desses nódulos. Dr. Felipe, podemos considerar, então, que a tomografia seria como se fosse uma cartografia hepática, na qual eu poderia localizar os meus nódulos e saber em qual setor esse nódulo se encontra. E diante do que acabou de falar anteriormente, a necessidade das fases arterial, a fase portal, a fase venosa e a tardia, seria de extrema necessidade fazer esses exames axiais com bomba de infusão, ou os municípios que têm uma tomografia mais simples, que ainda não tem bomba de infusão, eles poderiam utilizar os seus equipamentos para uma triagem prévia, para posteriormente até encaminhar para um centro mais especializado? Seria isso? Sim, sim. Eu acho que, por exemplo, a tomografia e a ressonância tem esse papel muito bem colocado, de localizar, né, as lesões, entender as características morfológicas. E um outro ponto, né, que o senhor bem colocou, quais são as características da reação ao contraste, né? Se o contraste ele entra rapidamente na lesão, se sai rapidamente, que é o que a gente chama de washout, se realça as bordas, se as bordas são mais irregulares, menos regulares, se tem retração de cápsula hepática, como é o enchimento, né, do contraste dentro do nódulo, se é centrípeta. Então, todas essas são características que ajudam muitas vezes com a tomografia e ou a ressonância a fecharem um diagnóstico radiológico mesmo, né? E muitas vezes isso é suficiente para dizer, não, isso aqui é um hemangioma, isso aqui é um adenoma, e tem vários tipos de adenoma. E sim, eu acho que a gente tem que trabalhar com o melhor equipamento, a melhor técnica disponível. Não acho, nem no Brasil, nem no mundo inteiro, a gente tem em todos os lugares a última tecnologia. Então, a gente tem boas tecnologias que funcionam, né? Como, por exemplo, a tomografia, mesmo que não tenha a bomba de fusão, que não seja talvez ideal, mas dá para fazer um bom exame e, com isso, acho que buscar as melhores características, né? Que consigam definir o que cada nódulo representa, né? De risco, a suspeita do diagnóstico. Agora, como médicos cirurgiões, se após acho que a primeira investigação, entendermos que não está adequado, não está completo, a gente deve alertar os pacientes a buscarem, né, ou ajudarem eles a buscarem uma forma de complementar esse diagnóstico, se for o caso, né. Eu ressalto isso principalmente porque, como eu trabalho assim, bastante em câncer, né, hospital oncológico também,
a gente vê bastante histórias e mesmo colegas relatam a dificuldade, muitas vezes, de chegar a um diagnóstico, e muitas vezes nódulos pequenos podem ser já um pequeno tumor, por exemplo, não que a maioria seja, né? E a gente sabe que o diagnóstico mais precoce de neoplasias malignas tem uma relação direta com as chances de cura, né? Com uma terapia com menos sequelas para o paciente. Então, a gente deve sempre lembrar de fazer o diagnóstico diferencial de câncer. Se os exames radiológicos, por qualquer motivo, não permitirem isso, a gente orientar os pacientes a buscarem uma situação de melhor recurso, né? Eu queria também aproveitar aqui, ressaltar, né, para os colegas, talvez os principais tipos de nódulos, né? Porque realmente tem uma série de nódulos. Então, eu acho que vale lembrar, assim, talvez uma das primeiras categorizações que a gente pode fazer é isso: se é um paciente sintomático ou assintomático, foi um achado de exame, ter todos aqueles dados, né, de anamnese, exame físico, histórico pessoal familiar, de hábitos, né? E uma outra característica que muitas vezes o próprio ultrassom já consegue nos mostrar é se é um fígado cirrótico, né, um hepatopata, ou não, se é um fígado normal. Isso já nos dá um outro fator de risco relacionado a tumores hepáticos primários, né? Então, nos fígados não cirróticos, só para a gente lembrar aqui, os principais tumores, né, que a gente vê com mais frequência, ou nódulos, né, vamos dizer assim, nódulos benignos. Os cistos são muito frequentes, os hemangiomas também são, né, outros nódulos benignos. Normalmente, esses dois primeiros, na grande maioria das vezes, não merecem, não precisa de um tratamento. E tem os adenomas hepáticos, né, que são nódulos benignos, mas em algumas situações eles têm um risco de transformação. Aí tem outros, né, vai desde a hiperplasia nodular focal, um foco de gordura, ou um foco de fígado esteatótico com braço de fígado normal, parece um nódulo, né? Então, tudo isso pode confundir. E já nos fígados cirróticos, quando a gente tem um nódulo sólido, aí a gente tem que sempre lembrar da possibilidade do hepatocarcinoma. O colangiocarcinoma também tem fator de risco parecido com o hepatocarcinoma, né? Um fígado cirrótico, hepatite B, hepatite C, o paciente etilista. Então, são todas situações que a gente deve ter em mente e fazer o diagnóstico diferencial sempre. Felipe, quando você tem um nódulo com suspeita de lesão maligna, você deve sempre biopsiar em todo caso, ou existe algum caso que às vezes você não necessariamente precisa de biópsia? Não, muito um dilema às vezes. Mas tem situações que, sim, a gente tendo um bom radiologista, uma boa imagem, muitas vezes você não obrigatoriamente precisa de biópsia para tomar conduta, né? Eu acho que um dos melhores exemplos, vou citar 2 exemplos aqui, né? Por exemplo, um paciente chega com uma outra situação que eu acabei não falando antes, mas são as metástases hepáticas, né? Então, por exemplo, às vezes o diagnóstico de um tumor é pela metástase no fígado, isso é muito frequente. Por exemplo, um tumor de cólon com metástase hepática. Aí você tem na imagem lá uma imagem típica, na tomografia, por exemplo, uma lesão hipodensa em anel, né? E acaba descobrindo nos exames de investigação também, na endoscopia e colonoscopia, que sempre tem suspeita de metástase, tem que procurar, né, possíveis sítios. É um tumor de cólon. Então, tem uma imagem típica de tumor de cólon, um tumor de cólon diagnosticado e um marcador elevado. Muitas vezes você não vai precisar de biópsia daquele nódulo do fígado para começar a tratar o tumor de cólon, né? Você pode ter a biópsia do primário, por exemplo, que seria mais fácil, eventualmente. Um outro exemplo típico é, por exemplo, um paciente cirrótico ou com hepatite C que tem um nódulo hipervascular. Então, olha essas características. Hipervascular com washout, né? O contraste entra rápido, mas depois sai rapidamente, é na fase portal do nódulo, e depois fica um realce periférico, que a gente chama de pseudocápsula. Então, tem algumas, e já tem um tamanho maior que 2 centímetros. Então, se a gente juntar essas características, a gente vai fazer o diagnóstico de um hepatocarcinoma, com uma chance de acerto de mais de 95%, muitas vezes, né? Tem, inclusive, aquela classificação de Lee-Haddies, que serve para fígado cirrótico ou paciente com hepatite B.
Então, com isso, a gente também está autorizado, muitas vezes, a tratar o paciente. Então, se for para operar o fígado, já estamos autorizados. Se for para fazer uma embolização, né, o que for preciso. Então, não necessariamente a biópsia é fundamental. Agora, a biópsia ela é muito importante se há dúvida no diagnóstico, se a biópsia vai fornecer alguma informação, por exemplo, isso tem acontecido cada vez mais, né? Algum dado molecular que vai nos ajudar a guiar um tratamento com drogas, por exemplo, né? Então, são situações fundamentais. Ou sempre que há uma dúvida diagnóstica. Em geral, assim, a gente pode resumir, né? Se a biópsia for realmente mudar a conduta, ela deve ser feita. Se não, o tratamento pode seguir. Doutor Felipe, em relação a cidades menores, com estruturas hospitalares menores, existe algum marcador tumoral que eu possa lançar mão? E quando eu estiver diante de um nódulo suspeito, se eu já estou pensando em encaminhar ele para um centro, eu deveria biopsiar esse nódulo ou eu deixaria a biópsia por um segundo tempo e encaminharia esse paciente para o centro de referência para que ele possa ver a necessidade da biópsia para dar sequência ao tratamento? Qual a sua opinião sobre esses dois tópicos? Sim, não, isso é muito importante. Eu acho que, primeiro, em relação à biópsia, né? Eu acho que naquilo que eu falei anteriormente, se a gente identificar que a biópsia pode ajudar, ela deve ser considerada assim. Eu acho que vale a pena só a gente lembrar o seguinte: a biópsia, vamos pensar como um todo, né? Não limitar só a realmente tirar o pedacinho lá com agulha, com trucute, ou de que forma for. Então, a gente tem que ter a biópsia com um bom exame anatomopatológico, talvez até com algumas vezes necessidade de imunistoquímica, que tenha um acesso mais fácil, então talvez aquele exame que não vai demorar demais. Isso seria o ideal, né? Nem sempre a gente tem. Então, se há necessidade, tem uma estrutura para se fazer isso, acho que ela pode ser considerada assim. Agora, se o médico, né, se o cirurgião entender que eu conheço um local que ela consegue ir rapidamente, fazer rapidamente isso e ter um bom resultado, talvez encaminhar. Então, eu não diria, doutor Vicente, que tem uma única regra, né? Agora, se há acesso a como fazer a biópsia e antecipar esse processo todo, né, que vai do diagnóstico ao tratamento ou acompanhamento, né, mas se é uma lesão suspeita, a biópsia deve ser considerada assim. E também lembrando que a biópsia tem várias formas de se fazer, né? Tem desde a biópsia cirúrgica, propriamente dita, que hoje em dia, tendo disponível uma forma menos invasiva de se fazer biópsia, a gente recomenda, porque acaba acelerando, deixando o paciente mais pronto para um possível tratamento, pensando numa possível doença maligna, né? E de uma forma menos invasiva, com menor custo também, né? Então, se for possível uma biópsia por agulha, é sempre mais recomendável. Então, se tiver essa facilidade e tiver uma indicação absoluta, a gente tem certeza da necessidade da biópsia, acho que ela pode ser feita assim. Se não, é preferível esperar. Eu acho que essa foi uma das perguntas, né? A primeira, qual foi mesmo, doutor Vicente? Marcador, se existe algum marcador que pode nos auxiliar. Sim. Então, a gente falou muito das imagens, né? Mas toda vez que a gente se depara com nódulo hepático suspeito, eu acho que a gente tem que lembrar, sim, a imagem é muito importante, a necessidade, muitas vezes, principalmente se é qualquer suspeita de um tumor maligno ou de até metástase, a gente tem que investigar. Então, é muito comum, a gente é recomendável fazer, se possível, uma endoscopia, colonoscopia, lembrando que os tumores do aparelho digestivo são um dos que mais frequentemente causam metástase hepática, isso vale do pâncreas também, mas não só os do aparelho digestivo. Lembrar que tumores de mama podem dar metástases hepáticas, né, tumores neuroendócrinos, quer de pulmão, quer do abdômen, e outros sítios também. Então, por exemplo, o nódulo hepático suspeito de metástase, a gente deve tentar investigar o primário. Isso inclui alguns marcadores tumorais, né?
Então, por exemplo, um nódulo hepático a esclarecer, a gente acaba recomendando a solicitação do CEA, né, o antígeno cápside embrionário, um CA 19.9, as sorologias de hepatite, né, que é um fator de risco, hepatites virais, se o paciente não tiver, a alfa-fetoproteína, né, que pode estar aumentada nos hepatocarcinomas, principalmente, investigação de outras doenças hepáticas crônicas. Então, são situações que a gente deve investigar. E se for também mulher, né, sempre perguntar a questão se tem atualizados os exames de rastreamento, ou se tem alguma queixa na mama, ou outros órgãos. Então, não focar só exclusivamente no fígado, mas afastar possíveis outros sítios de doença. Porque até é interessante, em muitas casuísticas, se a gente considerar todos os tumores hepáticos malignos, muitas vezes as metástases são principais, a maior frequência de tumores hepáticos malignos, né? E os tumores primários, como hepatocarcinoma, carcinoma, são segundo e terceiro. Felipe, uma vez que foi diagnosticado uma lesão com indicação de cirurgia, qual o melhor acesso para esse tipo de cirurgia, né? É importante você lembrar que, logicamente, que a biópsia pode ser feita por várias vias, mas, preferencialmente, fazer por uma via menos invasiva, de preferência guiada por um exame de imagem, por uma agulha grossa, né? Por um tipo retirado do fragmento via transdérmica, né? Eu acho que é o principal acesso. Mas uma vez indicado cirurgia, qual é a via de acesso? Existe algum problema operar por via minimamente invasiva? A via aberta é melhor em algumas situações? Hoje em dia fala-se de robótica, que no interior é muito complicado. Poucas cidades do interior dispõem ainda no Brasil de cirurgia robótica. Fala pra gente. Sim. Não, em relação à biópsia, eu diria que a preferência, né, tendo uma equipe de radiologia, e hoje em dia tem vários radiologistas que fazem isso, existe nas últimas 2 décadas, né, uma formação de vários radiologistas, mesmo assim a gente sabe que não é uma deficiência nisso, mas a biópsia percutânea, né, como você falou, Alexandre, ela traz a possibilidade, com uma agulha grossa, né, traz a possibilidade de realmente biópsias muito eficazes, com a possibilidade de imunistoquímica, de tirar bastante material, de uma forma rápida, ambulatorial, praticamente. A maioria dos pacientes faz e vai embora depois de algumas horas de observação, né? E em algumas outras situações a gente pode também utilizar, se tiver acesso, a laparoscopia. Por exemplo, há um nódulo hepático e há uma suspeita de carcinomatose, há uma dúvida de um possível nódulo peritônio, aí talvez o mesmo exame possa nos ajudar nesses 2 sentidos. Mas hoje em dia a gente tenta evitar ao máximo realmente as vias mais invasivas e principalmente a aberta, né? Tentar evitar ao máximo uma biópsia hepática por via aberta, não sei, em último caso. Em relação ao tratamento, por exemplo, numa necessidade de cirurgia, o que eu costumo falar é o seguinte: a gente tem que ser a melhor cirurgia possível, né? Aí a gente discute quais vias de acesso a gente tem disponíveis na nossa instituição, onde a gente trabalha. Então, tem algumas situações que eu acho que é aberta, hoje em dia, pelo menos, na grande maioria dos centros, no mundo inteiro, no Brasil, no interior, nas capitais. Por exemplo, tumores muito volumosos, tumores com invasões vasculares, né? A aberta acaba sendo, acho que, muito segura, muito rápida, permite a possibilidade de palpação, né, da sensibilidade. E aqui eu destaco também, se for possível, até a realização de ultrassom intraoperatório, direto no fígado, né, numa necessidade de uma cirurgia, que a gente sabe que pode ajudar a entender a anatomia, guiar o cirurgião. E se não tiver o probe de cirurgia, pode usar o probe da cirurgia aberta, desde que protegido, né, com a capa. Tipo, a gente pode usar aquela proteção que utilizava na laparoscopia, né, aquele plástico. Isso pode ajudar bastante o cirurgião a guiar a ressecção. Agora, se a equipe tiver experiência em cirurgia laparoscópica, é importantíssimo a gente lembrar que a cirurgia minimamente invasiva do fígado, ou por laparoscopia ou robótica, ela é muito eficiente
e ela diminui o trauma de parede abdominal, então não é só uma questão estética mesmo. E principalmente se a gente considerar um paciente hepatopata, cirrótico, com algum risco de hipertensão portal, né, que a gente vai fazer uma incisão na parede, ter o risco de encontrar varizes ou diminuir o fluxo portal para aquela via, a laparoscopia ou a robótica tem ainda um papel mais importante. Mas o que a gente tem visto é que, do ponto de vista técnico e oncológico, a minimamente invasiva for possível e for acessível, e a equipe tiver experiência naquilo, ela pode ser feita com muita segurança e alguns benefícios para o paciente. Em teoria, um tempo um pouco menor de internação, menos dor, incisão, né? Menos exposição da cavidade abdominal, que pode ter uma interferência no pós-operatório. E em qualquer situação de risco, a gente sempre sugere converter, né? E fazer a cirurgia aberta. Então, você pode até começar de uma forma, mas sem prejuízo, converter a cirurgia por essa parede. Por Felipe, poderíamos então considerar que as cirurgias por via laparoscópica, elas teriam preferência para os segmentos periféricos, mas em situações nas quais as lesões estariam no segmento 4, no segmento 8, estas situações seriam mais seguras a abordagem por via laparotômica do que a laparoscópica? Isso mesmo, gente. Então, essas localizações, né, aquelas lesões mais periféricas, que isso, no segmento 2, 3, o 4B, o 5 e o 6, tem um acesso muito mais rápido, muito mais direto pela laparoscopia ou robótica, o que for. Lembrando que a visão é de cima para baixo, né, na grande maioria dessas cirurgias. Então, obviamente, essas lesões que estão nessas posições têm uma facilidade. E recomenda-se, inclusive, que as primeiras cirurgias de forma minimamente invasiva do fígado sejam feitas nessas localizações, né, com lesões mais tranquilas de se remover. Não seriam as localizações preferenciais, mas numa evolução de treinamento da equipe, numa experiência maior, não existe obrigatoriamente essa separação, né, em qualquer sítio, desde que respeitadas aquelas características de uma cirurgia hepática, né, de um nódulo benigno. Tem que levar em conta só o nódulo que vai tirar, o tumor, né, se for o caso, as margens de segurança, mas também o fígado que fica, né, que é o que a gente chama de fígado remanescente futuro. Qual o tamanho que tem esse fígado? A gente sabe que a gente tende a deixar nos pacientes com fígado cirrótico, tem que deixar pelo menos 50% do volume do fígado funcional. Nos pacientes que têm um fígado completamente normal, entre 40% e 30% são volumes de fígado remanescente futuros mais seguras, né? Pode ser um fígado menor. Agora, esse fígado, ele precisa ter 3 parâmetros importantes, né? Então, além de ter o volume, precisa ter, obviamente, o sangue arterial e portal chegando, a drenagem venosa por alguma veia suprahepática e a via biliar de drenagem daquele segmento hepático preservado também mantida, né, para que aquele pedaço de fígado continue funcionando. Só para terminar nosso podcast, o primeiro, né, da Comissão de Interiorização, Felipe, quais indicações teriam, por exemplo, um paciente com câncer de ser submetido a o tratamento de escolha seria um transplante hepático? Teria alguma indicação? Sim, excelente pergunta, Alexandre. Hoje em dia, né, o que é classicamente aceito no Brasil, na maioria dos lugares do mundo, são pacientes com doença hepática crônica e o hepatocarcinoma, né? Então, a gente utiliza normalmente os critérios de Milão, essa situação mais clássica, né? De o paciente que tenha um único nódulo de hepatocarcinoma de até 5 centímetros, sem invasão de grandes vasos, né, dentro do fígado, ou de até 3 nódulos, se for uma doença multinodular, de até 3 centímetros. Claro que existem variações a isso, né? No Brasil, por exemplo, só vai se considerar uma lesão de hepatocarcinoma a partir de 1, 2 centímetros, menos que isso, mesmo que seja uma suspeita muito grande,
não são considerados nessa contagem que eu falei de até 3, né, lesões. E, mais recentemente, alguns anos atrás, isso já foi bastante discutido, mas ainda numa fase de pesquisa, mais do transplante hepático para colangiocarcinomilar, por exemplo, né? E também nessa última década tem se discutido bastante, principalmente em países que têm uma tranquilidade do número de doadores de fígado, né? De cadáveres, principalmente, a utilização em casos de metástase hepática de origem coloretal, por exemplo, e tumores neuroendócrinos, né? E recentemente, inclusive, agora no congresso da ASCO, no maior congresso de oncologia mundial nos Estados Unidos, foi apresentado um trabalho do professor René Adão, cirurgião francês, mostrando possíveis benefícios também do transplante hepático, vejam só, para metástase hepática de origem coloretal em pacientes muito bem selecionados após a realização de quimioterapia. Então, o transplante hepático tem ganhado um papel, sim, no tratamento dos tumores que acometem o fígado. Aqui no Brasil, a gente consegue colocar esses pacientes na fila de transplante? Sim. Hoje, no Brasil, o que é aceito são para os casos de hepatocarcinoma, né? Com essas características, e esses sim entram na fila de transplante, é algo já muito bem estabelecido, porque eles têm uma sobrevida, muitas vezes, até melhor do que um paciente com uma doença hepática, dependendo da causa, de uma doença hepática benigna, por exemplo. E em algumas situações que fogem a esse critério, existe a câmara técnica, né? Que se reúne um grupo de especialistas, cirurgiões, hepatologistas, oncologistas, que se reúnem, que aí discutiriam caso a caso, em situações excepcionais, quando foge desses critérios clássicos. Mas no Brasil ainda temos a limitação dos doadores, né, que não ainda melhorou bastante, tem crescido no Brasil, mas ainda não é o ideal como poderia ser. Vicente, quer fazer as considerações finais para a gente encerrar aqui esse bate-papo do Dr. Filipe Coimbra? Queria agradecer ao Dr. Filipe Coimbra por dedicar esse tempo ao Colégio Brasileiro de Cirurgiões, agradecer a presença do nosso presidente, Pedro Éder Portari, e congratular o diretor do setor 4, o nosso amigo Dr. Alexandre, TCBC Dr. Alexandre, pela iniciativa e convite do Dr. Filipe. Nosso agradecimento a todos vocês. Filipe, mais uma vez obrigado. Obrigado, Vicente, né, que é o presidente da Comissão de Interiorização. Queria agradecer muito essa iniciativa, né, dessa parceria. O Filipe também é diretor do setor de cirurgia oncológica do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e poder contar com a próxima para daqui a um mês, né, Vicente? Daqui a um mês teremos um próximo, com o tema previamente divulgado. Agradecer ao William, né, que é o nosso colaborador do CBC, pela ajudar a gente nesse primeiro podcast também. Filipe, para encerrar. Primeiro, eu queria agradecer, parabenizar grandemente realmente por essa iniciativa. Eu tenho certeza que os cirurgiões do Brasil inteiro vão se interessar, né, querer saber cada vez mais. O podcast, eu acho que é uma forma de aprendizado. Eu uso bastante, a gente está no carro, está em algum local, assim, vai ouvindo, né, e sempre aprendendo. E com isso a gente quer também colaborar bastante para o crescimento da cirurgia brasileira. E aqui no CBC é a casa do cirurgião brasileiro, né? Então nada melhor do que começar por aqui. Parabéns, agradeço ao Dr. Alexandre, ao Dr. Vicente, ao Dr. Pedro, e fico à disposição também. Muito obrigado.